Bom dia a todos. Feliz sábado. Como é bom nós estarmos aqui sentindo o toque do Senhor em nossas vidas, né? Começo de um feriado, alguns dos nossos irmãos aproveitaram para viajar com as famílias. E nós aqui também vamos fazer uma viagem no estudo da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Eu vou já falar o verso. Você já pode se adiantar, abrir aí no capítulo 2 de Gênesis. Existem vários motivos que nos faz nos sentirmos felizes ao estar na igreja. Dentre eles, o fato de nós estarmos no momento de confraternização com os nossos irmãos, que muitos nós só não encontramos no sábado, tá? Famílias, pessoas da mesma família que às vezes não têm a oportunidade durante a semana de se encontrar também no sábado, é bom por isso também. É bom porque nós temos a oportunidade de abrir a Bíblia, uma vez que, infelizmente, nós estamos num tempo hoje que muitos só abrem a Bíblia no sábado. E é bom porque, ao estarmos juntos, nós temos a oportunidade de aprimorar os nossos relacionamentos. Nós fomos criados para nos relacionar, para vivermos relacionamentos. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, sobre relacionamentos. Antes de lermos a Bíblia, eu quero mais uma vez convidar você a fechar os seus olhos para nós falarmos mais uma vez com Deus. Pode ser? Santo Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar com a Tua palavra em nossas mãos. E agora, ao abri-la, como já foi mencionado aqui, nós queremos que o homem se cale e que Tu, Deus, fale a nós. Foi para isso que nós viemos aqui. Não foi para ouvir um sermão proferido por um homem, mas para ouvir a Tua palavra, porque é ela que faz a diferença nas nossas vidas. Queremos que Tu nos limpe, nos purifique, em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 2, verso 18. É um verso bem conhecido. Diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Geralmente esse verso nos é trazido quando estamos num evento de casais, enfim. Mas hoje eu quero me deter com vocês na primeira parte do verso, onde diz que disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Aqui não cabe juízos da nossa parte, porque foi Deus quem falou. E quando Deus fala, o homem se cala. Não é bom que o homem esteja só. Uma vez que foi Deus que nos criou, e Ele diz que não é bom que o homem esteja só, é porque de fato, mesmo que você se sinta bem estando só em algumas situações, viver a vida sozinho, ninguém gosta. Houve um tempo, quando eu era adolescente, há mais ou menos estou com 42 hoje, há mais ou menos uns 25 anos atrás, no auge da minha adolescência, eu gostava de estar só, muito tempo só. E eu achava que aquilo era normal, e que eu queria ser assim durante toda a minha vida. Não tinha inimigos, como não tenho até hoje, graças a Deus, mas era uma opção de vida para mim estar recluso. Quando eu chegava num ambiente, eu preferia me sentar num lugar à parte. Eu me sentia melhor, não vou dizer bem. Hoje eu sei que eu não posso dizer que eu me sentia bem, mas eu vou dizer o seguinte: eu me sentia melhor, né?
do que estando no meio, em meio à multidão. Até que um dia, num sábado, num culto jovem, eu estava lá, na minha solidão, na igreja, e quem estava dirigindo a mensagem bíblica era a pastora da igreja, a mulher do pastor. E ela falou o seguinte, ela disse, olha, quem gosta de estar sozinho tem algum problema. E aquilo me tocou diretamente, porque eu gostava de estar sozinho. E hoje, à luz da palavra de Deus, quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, eu entendo que naquele dia, ao ouvir aquela pessoa falando a mim, Deus falando a mim através daquela pessoa, eu hoje sei que de fato estar só não é bom, e isso está na Bíblia. Existe, porém, duas maneiras de nós estarmos sós. É uma coisa chamada solidão e outra coisa chamada solitude. Solidão é quando você está só por imposição de alguma circunstância. Você não gostaria de estar só. E você sente solidão. É uma palavra pejorativa, uma situação ruim para quem passa por isso. Solidão. A solitude já é diferente, é quando você toma a decisão de, por um determinado momento, por alguma razão específica, você estar só. Solitude. Isso é uma coisa boa, salutar. Mas no geral, como a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. E muitas vezes nós nos sentimos sós. Eu não sei se você já parou para pensar nesse verso tão simples, tão direto, tão óbvio que a Bíblia fala. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas existem grandes lições que nós podemos retirar desse verso. Bom, onde quer que estejamos, nós sempre estamos nos relacionando com alguém. Seja qual for o ambiente, seja qual for a situação, sempre estamos nos relacionando, estabelecendo relacionamentos. E ao nosso redor, tudo que vemos são pessoas se relacionando. Entenda bem. Uma verdade, porém, é a seguinte: hoje em dia, a maioria dos relacionamentos estão doentes, estão carecendo de um milagre, de uma restauração, como já foi a palavra aqui dita várias vezes. A maioria dos relacionamentos hoje estão precisando de um remédio, estão precisando de um milagre. E quem sabe aqui, agora, ouvindo essa mensagem, com a Bíblia na mão, existe alguém que justamente esteja passando por uma dificuldade em algum tipo de relacionamento. Seja um relacionamento conjugal ou relacionamento de irmãos de igreja ou pais e filhos. Não importa. Hoje nós vivemos num tempo onde os relacionamentos estão enfermos. Mas não deveria ser assim. Uma vez que, partindo do princípio que foi Deus que nos criou para nos relacionarmos, isso é uma questão bem racional, bem fácil de entender, e de chegar à conclusão de que não deveríamos ter relacionamentos enfermos. Se tão somente nós pararmos para analisar que foi Deus que criou a todos nós, e Ele nos criou não com o propósito de estarmos sós, pelo contrário, com o propósito de que houvesse e de que haja entre nós relacionamentos e bons relacionamentos. Então o fato de
haver problemas nos relacionamentos hoje deveria causar em todos nós uma intriga, não no sentido de confusão ou de contenda, mas no sentido de uma questão. Estou intrigado, estou me perguntando por que está acontecendo isso. Muito bem, é um assunto muito interessante e complexo. E eu quero, antes de analisar com propriedade aqui com vocês essa questão, para nos ajudar a seguir o caminho certo nesse entendimento, eu quero citar um caso que está acontecendo no nosso país de origem, o Brasil. Todos nós sabemos que nós estamos lá passando por os que estão lá, estão passando por uma epidemia daquelas 3 doenças, né? A dengue, a chikungunya e a zika. Todas 3 causadas por o Aedes aegypti, aquele inseto. Muito bem, eu achei interessante uma notícia que há umas 2 semanas atrás eu ouvi, de que em todo o mundo eles estão desenvolvendo maneiras, tentando encontrar uma maneira de combater esse inseto, porque é uma enfermidade que está se alastrando em todo o mundo. Milhares de pessoas já morreram por conta de um inseto. E o ser humano está tendo dificuldade de vencer esse inseto, de destruir esse inseto. Então, lá no Brasil, na Bahia, no estado da Bahia, para ser mais preciso, na cidade de... Agora me passou o nome aquela cidade que fica divisa com Petrolina, Juazeiro da Bahia. Eles estão fazendo algo que aparentemente parece assim absurdo, mas eles estão soltando insetos, libertando milhões de insetos. Só que tem um detalhe. Eles pegaram um inseto nativo e começaram a estudar o DNA desses insetos. Porque eles já contrataram vários agentes de saúde, já saíram de casa em casa e procurando os focos, né, onde os insetos, aquelas poças de água, onde os insetos estavam lá colocando os ovos e nada disso tinha sido eficaz. Milhões e milhões de dólares em todo o mundo sendo gastos e nada disso estava adiantando. Então eles resolveram tentar encontrar a raiz do problema com esse inseto. Então eles isolaram esse inseto e começaram a estudar o DNA desse inseto. E todos nós aqui sabemos que o DNA é uma estrutura molecular que se encontra no núcleo, na base da célula, onde a partir dali você tem todas as informações daquele ser. E no caso do vírus, do inseto, eles isolaram o DNA do inseto, estudaram, chegaram a algumas conclusões, e eles então criaram insetos no laboratório e soltando, e esses insetos eles iriam se acasalar com as fêmeas e produzir insetos que não teriam a capacidade de transmitir o vírus causador dessas 3 doenças. Tudo isso a partir do estudo do DNA desses insetos. Hoje nós vamos estudar o DNA dos relacionamentos. Por que que Deus nos criou para nos relacionarmos e mesmo assim nós não estamos conseguindo nos relacionar, uma vez que isso está no nosso DNA? O código relacional, foi Deus que nos criou, e a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, ou seja, o homem foi feito para ter relacionamentos e bons relacionamentos, relacionamentos sadios, saudáveis. Então vamos estudar, para a gente tentar sair daqui hoje entendendo mais ou menos como funcionam os relacionamentos, e a partir daí montar a nossa estratégia pessoal de combater os maus relacionamentos. Vamos estudar então o DNA, como funciona a estrutura dos relacionamentos.
Vamos começar falando um pouco sobre o primeiro casal, Adão e Eva. Não vou pedir para você abrir a Bíblia, porque você já conhece muito bem essa história. Eu vou apenas citar alguns fatos aqui e a gente vai montando aqui um raciocínio. Deus criou as criaturas e no final criou Adão. A maior beleza da criação, Adão. E a Bíblia fala que houve um momento que Deus fez passar por Adão todos os seres, todos os animais ali acasalados, e pediu para que Adão desse nome a esses animais. E aí ele começou, cada casal ia passando, os animais iam passando e ele dando nomes e tal. E Adão era muito inteligente, que os nomes têm muita lógica, vocês já perceberam nisso? Porco, por exemplo, né? O bicho é porco mesmo, não podia ser aquele bicho cavalo, aliás, tinha que ser porco, porque é porco mesmo. Só como porcaria. Ele foi bem inteligente. E quando terminou essa longa jornada, porque tem muito animal, né? Eu imagino, bom, mas naquele tempo Adão também era eterno, né? Não tinha pressão do tempo. Mas quando terminou aquela longa jornada de dar nome a todos aqueles animais, Deus deve ter chegado para Adão e ter dito assim: aí Adão, como você está? Ele disse: estou bem, Senhor. Estou bem, né? Adão percebeu que ali todos aqueles animais que ele estava nomeando passavam ali acasalados, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. E ele estava ali sozinho. E talvez um pouco de angústia ali, né? Era um paraíso, um lugar perfeito, mas não sei. Alguma carência ali foi evidente para que Deus fizesse Adão dormir, e isso foi o que aconteceu. Deus fez Adão dormir e ali, a partir de Adão, ele criou Eva. Um casal perfeito, lindos os dois. E se relacionavam muito bem, muito bem. E Deus mostrou para eles o paraíso e disse: olha, está vendo essa beleza? Que lugar lindo, eu fiz para vocês. E agora eu quero que vocês desfrutem, os dois unidos, desfrutem. Mas ele fez ali também algumas observações a respeito de outros moradores que estavam ali, vocês sabem do que eu estou falando. Alertou o casal sobre alguma coisa que eles poderiam ouvir, alguma influência que eles poderiam sofrer, para que eles ficassem atentos. Mas algo aconteceu que eles ficaram tão deslumbrados com a beleza daquele lugar, com o dia a dia, a vida tranquila. Eles talvez baixaram a guarda e o pecado entrou. A partir do momento que o pecado entrou, a Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu, eles perceberam que estavam nus. E aí, todos os dias, no findar do dia, Deus ia até o jardim e se relacionava com aquele casal, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como vimos aqui, e Deus também não gosta de estar só. E um dos motivos pelos quais Deus nos criou foi para que nós nos relacionássemos com Ele. E fica aqui uma lição importante. Quando nós nos afastamos de Deus, e claro, todo mundo sabe disso aqui, não é novidade. Quando nós nos afastamos de Deus, existe ali uma frustração. Porque Deus nos criou para estarmos com Ele. Então, quando Deus chegou naquele dia fatídico, que Ele procurou por o casal, estavam escondidos. E aí Deus perguntou para Adão: você conhece? Adão, cadê você? Senhor, estou aqui porque você está escondido? A mulher que tu me deste me apareceu aqui com uma fruta e eu comi, enfim. A partir daquele momento, um relacionamento que era só flores, como a gente costuma usar essa expressão, né? Tudo era flores, harmonia total no jardim, um relacionamento perfeito. De repente, essa perfeição, essa harmonia deu lugar ao desentendimento. E eis aqui um assunto que nós entendemos muito bem. É fácil eu falar e você entender. Relacionamentos harmônicos, porque nós passamos por isso, mas também relacionamentos desarmônicos, contendas nos relacionamentos, porque nós também passamos por isso.
Então, por que isso acontece? Tem 3 coisas que eu quero analisar com vocês hoje, que é exatamente a estrutura do DNA relacional. O DNA do relacionamento, ela tem uma tríplice base, uma base tripla. 3 coisas que dão base a um relacionamento no real sentido da palavra. Eu quero que você atente bem para cada um desses 3 pontos que nós vamos conversar aqui a respeito, porque isso talvez faça a diferença daqui para frente nos nossos relacionamentos. Ok? Muito bem. O primeiro deles tem o respaldo da Bíblia, diz que nós fomos criados para estabelecer relacionamentos. Deus nos criou para estabelecer relacionamentos. Em uma certa situação, um casal estava passando por um conflito e procuraram um terapeuta, uma terapia. Foram procurar, era a última tentativa para que aquele casamento não acabasse. Eles resolveram procurar um terapeuta familiar. E aí o homem, conversando lá com o terapeuta, disse o seguinte: mas doutor, tem horas que eu não consigo ficar perto da minha esposa, mas pouco tempo depois eu chego à conclusão de que eu não conseguiria jamais viver sem ela. Que confusão, né? A ideia desse marido. Ao mesmo tempo em que ele não gosta de estar perto da esposa, mas na frente ele conclui que não conseguiria viver sem ela. Essa é uma confusão comum nas nossas mentes. Isso acontece com a gente, os casais, acontece no ambiente familiar, no que diz respeito aos pais e aos filhos, que também têm as suas contendas, os seus conflitos. É uma confusão que acontece conosco. E quem sabe esteja acontecendo hoje com alguém aqui. Queria estar longe, mas sabe que não conseguiria, precisa estar perto. É uma confusão muito comum. Quando nós temos bons relacionamentos, nós sentimos prazer. Quando por algum motivo os nossos relacionamentos são quebrados, provoca traumas na nossa vida. E muitos desses traumas são feridas que nunca irão se fechar. Bons relacionamentos, especialmente quando no início dos relacionamentos, nos dão prazer, nos fazem nos sentir seres humanos, porque foi para isso que nós fomos criados, para bons relacionamentos. Agora, na trajetória da nossa vida, por conta do pecado, e nós sabemos bem disso, alguns relacionamentos são quebrados. Relacionamentos conjugais, relacionamentos de amizades, enfim. Alguns pais que não falam mais com os filhos, filhos que não são intrigados com os pais. Todas essas quebras de relacionamento, elas provocam traumas em nós. Não fomos feitos para isso, para relacionamentos quebrados. E essas feridas, elas podem nunca mais se fechar, a não ser que o relacionamento seja reestabelecido. Uma coisa contraditória, nós pensamos a respeito dos relacionamentos. Sabe o que é? Nós pensamos que os relacionamentos são opcionais, que nós podemos optar pelos nossos relacionamentos, mas não funciona assim. Relacionamentos não são opcionais. Nós não podemos optar. Entenda, mesmo que você esteja sentado desse lado da igreja, nesse canto, e a outra pessoa esteja sentado lá no outro canto, vocês estão estabelecendo um relacionamento. Mesmo que você veja uma pessoa uma única vez na vida, cruzando uma rua, não sei, ali houve um relacionamento.
Os relacionamentos não são opcionais. Eles simplesmente acontecem, sem nós escolhermos. Desde quando nós estamos sendo concebidos no ventre da nossa mãe, nós já estamos estabelecendo relacionamentos. E é interessante notar que exatamente no momento em que nós nascemos, a primeira pessoa que a gente vê nem é a nossa mãe, é um médico ou uma médica, ou enfim, uma parteira, não sei. Aquela pessoa, e ali já existe um relacionamento dramático, você percebe? Você já leva uma palmada, né? O primeiro relacionamento que você faz ou tem quando você sai do ventre de sua mãe já é um relacionamento traumático. Você não sai sorrindo, você já sai chorando. Mas ali existe um relacionamento. Tanto é que depois você cria até um vínculo, né, com o médico que ajudou você a vir ao mundo. Eu me lembro que às vezes eu passava na rua e minha esposa fosse 20 vezes na semana. Olha, ali é o médico que fez o parto da minha mãe que eu nasci. Olha, estabelece esse vínculo. E ao longo da vida é assim. Não é uma opção. Os relacionamentos acontecem. Então a primeira e grande lição que nós precisamos aprender é o seguinte: não podemos escolher ter ou não ter relacionamentos, porque eles não são opcionais. Agora, nós podemos escolher como vão ser os nossos relacionamentos. Observe bem a diferença. Vou dizer de novo. Nós não podemos escolher se vamos ter ou não relacionamentos, porque Deus nos criou para ter relacionamentos. Deus não criou, esse vai ser uma pessoa que vai ter relacionamentos, esse não. Todos nós fomos criados para ter relacionamentos. E isso não é uma opção nossa. Ninguém aqui. Pode ser que alguém aqui pense que tem esse poder de decisão. Mas o poder de decisão que nós temos, preste atenção, é como vão ser os nossos relacionamentos. Por exemplo, vou voltar aqui ao mesmo exemplo que eu dei. Uma pessoa sentada aqui nesse canto da igreja, ela não pode escolher se relacionar com o que está sentado no outro canto da igreja. Porque ao frequentar o mesmo ambiente, elas estão se relacionando. Agora, ela pode escolher o seguinte: se ela vai sair da igreja e dar de ombro com a pessoa que está lá, ou se ela vai preferir ser simpática ao ponto de, mesmo não conhecendo, ir lá e cumprimentar: oi, tudo bem? Feliz sábado. Então perceba, nós não podemos optar por ter relacionamentos, mas nós podemos optar como vão ser os nossos relacionamentos. E aqui existe um ponto crucial, fundamental, de grande importância. Eu não posso evitar os relacionamentos na minha vida. Muitos de vocês eu nem não conheço, não sei o nome, a maioria não congregam aqui nessa igreja. Talvez vocês saibam o meu nome porque está aí no boletim, mas também não me conhecem. Mas o fato é que nós aqui estamos nos relacionando. Não precisa conhecer para se relacionar. Agora, no final eu vou estar lá à porta, vou cumprimentar vocês. E nós podemos escolher como vão ser os nossos relacionamentos. Eu não sei se você é assim, ou já foi assim, ou vai ser assim, não sei qual é o tempo do verbo, mas tem pessoas que dizem assim: olha, não fui com a cara de fulano. Não sei se aqui nessa igreja tem alguém assim, mas em outras igrejas tem. Não fui com a cara de fulano. Não houve nenhum contato, simplesmente um contato visual, e a pessoa já não foi. Eu não escolhi ver a pessoa. Eu não entrei aqui assim, esse eu vou ver. Não. Mas como eu vou me relacionar com a pessoa, essa impressão, eu não fui com a cara, isso é você. É uma escolha sua, não ir com a cara da pessoa. Sai de dentro de você. Eu não posso escolher os meus relacionamentos,
mas eu posso escolher como vão ser os meus relacionamentos. O ponto 2. Parece uma contradição com o ponto 1, mas não é. Vamos entender. Ao mesmo tempo que Deus nos criou para estabelecer relacionamentos, e eu não posso escolher os relacionamentos, mas como serão os meus relacionamentos, o ponto 2 é o seguinte: nós fomos criados com a capacidade de fazer escolhas. Isso tem um nome. Qual é o nome disso? Livre arbítrio. Muito bem. Capacidade de fazer escolhas. Isso é um dom de Deus. Eu não posso escolher os meus relacionamentos, mas eu posso escolher como serão os meus relacionamentos. Ponto 2, fomos criados com a capacidade de fazer escolhas. E eu quero que agora você pense, você reflita sobre os seus relacionamentos e sobre como você está escolhendo a forma como você está se relacionando com as pessoas. Isso sim é uma escolha sua. Como vai ser o seu relacionamento com a pessoa que está sentada do teu lado aí? Se você vai esperar o culto acabar e não vai sequer dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado, que você não conhece, obviamente, é isso que eu estou falando aqui, e deixar uma impressão de alguém que fica na tua, que eu fico na minha, isso é uma decisão de cada um. E em muitas circunstâncias, em muitas situações, nós já sentimos isso na pele. Eu não vou falar aqui de alguém me falou, não, vou falar de mim. E você vai se identificar nesse exemplo que eu vou dar agora. Quantas vezes eu fui visitar uma igreja adventista, entrei e saí, parece que não tinha ninguém ali. Quantas vezes eu me senti ignorado, porque as pessoas que estavam ali, elas não me impediram de entrar na igreja, mas elas escolheram não ir lá e me cumprimentar, da mesma forma como eu também escolhi ficar lá sentado na minha esperando que alguém, se quiserem que venham falar comigo, eu não. É uma escolha nossa. Foi Deus que nos deu essa capacidade. E uma vez que foi Deus que nos deu essa capacidade, olha que lição simples, conclusão simples a gente pode chegar aqui. Uma vez que Deus nos deu a capacidade de escolher, óbvio que o uso que nós devemos fazer dessa capacidade de escolha deve ser para o bem. Para o bem. Então, em todo e qualquer relacionamento que eu tenho, seja familiar, seja de igreja, trabalho, seja qual for o relacionamento, o poder de decisão que Deus me confiou deve ser usado com o propósito de que ali haja bons relacionamentos. Mas como eu disse aqui, a realidade hoje é um tanto quanto diferente, porque estamos vivendo relacionamentos conturbados, doentes. Mas é nossa responsabilidade. Somos nós que escolhemos. Eu não sei se você está percebendo a importância do que eu estou falando aqui, mas eu vou ajudar alguns. Por exemplo, relacionamentos hoje que estão bem complicados é entre pais e filhos. E os pais, eles não podem escolher os filhos. Não é algo que você vai no shopping e compra ali, esse menino tão bonitinho, acho que ele vai ser obediente, vou escolher, isso aqui vai ser meu filho. A gente não escolhe os filhos, os pais não escolhem os filhos. Mas independente de qual fase de vida eles estejam vivendo, observe, ouça pai e mãe. Você pode escolher a forma como você vai se relacionar com os filhos que você não escolheu, que fossem seus filhos, mas são. E se eles estão passando por alguma fase difícil da vida, não fique se queixando e
tome a decisão de se relacionar bem com os seus filhos. Porque não foi você que escolheu ter esse relacionamento na sua casa com aquelas pessoas geradas por você. Mas é você que escolhe a maneira como vai se relacionar com eles. E olha, queridos, está bem aqui, eu estou mencionando para vocês agora o porquê que eu estudei esse material e resolvi trazer para a igreja. Eu já preguei esse sermão em outras igrejas. Simplesmente porque um dia eu parei para refletir na minha vida, nos meus relacionamentos, e perguntei a mim mesmo, por que tem que ser assim? Tem que ser assim? É algo imposto? É uma lei? É algo que eu não posso fugir? Ter maus relacionamentos? Ou não estar me relacionando bem? Tem que ser assim? Está escrito? Ou é uma decisão que eu estou tomando de estar me relacionando mal? E eu então cheguei à conclusão de que estava em minhas mãos o poder de fazer aquilo diferente. E a primeira coisa que eu fiz foi ir em busca de ajuda naquele que me criou para me relacionar bem e dizer, Senhor, me mostra onde está o problema. Eu sei que ele está em mim, porque independente dos demais, eu sou quem escolho como vão ser os meus relacionamentos. E a partir daí eu comecei a estudar e acabou que eu, à luz da palavra de Deus, montei essa mensagem. Pais, vocês não podem escolher os filhos, mas podem escolher como se relacionar com os filhos. Filhos, vocês não podem escolher os pais. Embora alguns gostariam muito que pudesse, né? Eu mesmo lembro, quando era adolescente, eu olhava assim, meu pai dizendo não, não, minha mãe não, não, e o meu amigo, o pai dele dizendo sim, sim, e eu dizia, eu queria tanto que ele fosse meu pai. Filhos, vocês não podem escolher, não puderam escolher os pais de vocês. Mas independente de como eles sejam, e todos nós aqui somos filhos, é decisão nossa como vamos nos relacionar com os nossos pais. Não é você, meu pai é isso, minha mãe é isso. Falando aqui para os jovens, os adolescentes que estão aqui, minha mãe não deixa isso. Você não pode escolher, mas você pode escolher como vai se relacionar com eles. Irmãos de igreja, aqui nessa igreja tem mais ou menos uns 250 membros, 300 membros por aí, mais ou menos isso. 300 pessoas que estão ali do seu lado, que você não escolheu nenhuma delas. Mas é responsabilidade sua escolher como você vai se relacionar com os seus irmãos da igreja. E queridos, sabe, nós estamos estudando aqui, à luz da palavra de Deus, nós vamos ainda nos aprofundar mais em alguns outros versos. Algo simples assim, mas ao mesmo tempo muito difícil de se praticar. Eu não pude escolher o irmão que veio fazer parte da minha igreja, mas está em tuas mãos, em minhas mãos. Se essa igreja, entenda, está na tua mão, na minha mão, se essa igreja vai ter panelinhas, se essa igreja vai ter pessoas intrigadas umas com as outras, se essa igreja vai ter pessoas que não vão com a cara uns dos outros, isso está em nossas mãos. Deus criou a igreja para que o ambiente fosse 100% harmônico, 100%. E olha, você pode estar pensando assim, bom, mas Deus nos fez diferentes. Claro, amém por isso. Porque senão nós éramos igual um caminhão de japonês, né? Como o pessoal diz, é tudo igual. Senão nós éramos robôs,
clones uns dos outros. Deus nos criou diferentes, mas as nossas diferenças são absolutamente capazes de viver em harmonia, em unidade, diversidade, unidade em meio à diversidade. Agora, quando nós nos deparamos com alguém diferente de nós, aí está o momento de nós exercermos esse ponto 2. Eu não posso escolher a pessoa com quem eu vou me relacionar. Mas como vai ser o meu relacionamento? É liberdade minha escolher. E as nossas diferenças não são justificativas para que haja em nosso meio relacionamentos quebrados. Tem algumas pessoas, como eu já mencionei, nós não podemos optar pelos relacionamentos. Algumas pessoas dizem assim: eu não quero nunca mais ver fulano. Não demora muito, aparece lá na frente justamente o fulano que ela queria nunca mais ver na vida. E você já parou para pensar que você pode ser alguém, uma pessoa que alguém nunca mais queira ver na vida, e de repente você chega lá e tudo bem, olha eu aqui. E que escolhas nós estamos fazendo, irmãos? De como serão os nossos relacionamentos? Na nossa casa, no ambiente ali, no ninho, né? no pedaço do céu aqui na terra. Que escolha eu e você estamos fazendo para definir os nossos relacionamentos? Ambiente familiar, pais e filhos. Poxa, tem pai que nem fala com filho, e filho que não quer nem ver o pai pintado de ouro. Que decisões nós estamos tomando? Tem gente, não digo aqui, mas em outras igrejas talvez, que não se senta desse lado porque tem um irmão sentado, só vai sentar do outro. E se ele mudar de lado, ele muda também. Que relacionamentos, como estão sendo os nossos relacionamentos? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Eu acho interessante uma fala de Deus para Caim. Eu acho muito interessante. Depois que Caim havia matado o seu irmão, que Deus chega para ele e diz assim: Caim, cadê o teu irmão? E Caim diz assim: eu não tenho nada a ver com meu irmão. Meu irmão é uma pessoa, eu sou outra. E no final desse diálogo, Deus diz assim para Caim: olha, o teu desejo será contra ti, mas a responsabilidade de te dominar é tua. O teu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Eu sei que muitos de nós, ao longo da nossa trajetória, nós vamos nos relacionar com pessoas que o santo não bate, né, como a gente costuma dizer. Que a vontade que tem mas cumpre a mim e a você se dominar. O nosso desejo vai ser contra nós, porque existe em nós uma tal de uma natureza tendenciosa para o pecado, que quer destruir os nossos relacionamentos, que quer causar esses traumas na nossa vida, mas sou eu que tenho que dominar essa tendência para relacionamentos difíceis. Deus me criou para ter bons relacionamentos. Deus criou você para ter bons relacionamentos com todos. Com todos, é assim que a Bíblia diz. Não é só com os que são mais parecidos com você. Não é só os que têm o mesmo sangue que você tem. É com todos, até com os mais difíceis. E é difícil, é complicado julgar quem é difícil, porque eu posso ser uma pessoa difícil. Com certeza tem alguém que me acha uma pessoa difícil. E quando eu fico fazendo aqui a escolha, quando eu fico aqui
igual se escolhe antigamente, hoje não, mas eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe ali pegava o feijão e ficava escolhendo, né? Escolhendo, esse presta, esse não presta, esse presta. Eu posso ser um feijão ruim, mas eu gostaria que todos se relacionassem bem comigo. Isso é um ponto importante, queridos. Portanto, se há alguém aqui na igreja que está passando por algum relacionamento complicado, olha, é sua a responsabilidade de transformar esse relacionamento. Fazer escolhas não é fácil, mas é nossa responsabilidade. E a maior falta que nós cometemos é quando nós estamos num relacionamento enfermo, difícil, relacionamento quebrado, e nós tomamos aquela postura de dizer o seguinte: eu estou certo e não vou mover uma palha para resolver o problema. Que se a outra pessoa quiser que venha falar comigo. Você já pensou se Deus agisse assim conosco? E o padrão de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos uns com os outros é exatamente o mesmo padrão que Ele quer ter conosco. Deus e eu e o meu semelhante. Porque Cristo, ensinando os discípulos a orar, Ele disse o seguinte: olha, vocês vão orar assim: perdoe as nossas ofensas, Senhor, do mesmo jeito que eu perdoo aquele que tem algum problema comigo. Ou seja, a gente pode parafrasear aqui sem nenhum problema com Deus e dizer o seguinte: Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo, ou seja, eu quero que tu se relacione comigo da mesma forma que eu estou me relacionando com meu irmão. Percebe como isso é perigoso? Terceiro ponto. Fomos criados para assumir as nossas próprias responsabilidades. Fomos criados para estabelecer relacionamentos. Fomos criados para fazer escolhas. Fomos criados para assumir as nossas próprias responsabilidades. A história de Adão e Eva, queridos, é a nossa história. Quando eles decidiram desobedecer a Deus, eles se viram em problemas. E nenhum dos dois quis assumir a responsabilidade. Adão disse que o problema foi a mulher que tu me deste. A mulher disse que foi a serpente. Um relacionamento ali com problema, e eles se esvaindo, se esquivando da responsabilidade. Foi ele, foi ela, foi a serpente. Se ele mudar, né? Nós aqui agora, se ele mudar, aí sim. E ele diz: se ela mudar, e nisso um fica esperando pelo outro. Deus nos criou para que nós assumíssemos as nossas próprias responsabilidades e não transferíssemos essas responsabilidades para os outros. E eu não quero, não posso, nem eu sair daqui hoje, nem você, sem ter essa consciência de que a responsabilidade pelos meus relacionamentos, como eles são, é minha. Deus nos criou para assumir as nossas próprias responsabilidades. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Olha, eu quero dizer para você, antes de nós lermos aqui esse verso, e eu vou dizer uma coisa que eu quero que você, por favor, preste bem atenção e considere, porque é a Bíblia que diz.
você não pode, você não deve ter relacionamentos quebrados, querido. Você entendeu o que eu disse? Não há desculpa, não há justificativa para que um cristão tenha um mau relacionamento com quem quer que seja, porque isso é incompatível com aquele que é seguidor de Cristo. Você está entendendo? Eu vou falar de novo. Eu não conheço a sua vida, você não conhece a minha vida. Muitas vezes nós somos estranhos até a nós mesmos. Nós nos surpreendemos com o que nós somos capazes de fazer, essa é a verdade. Agora, uma coisa a gente precisa entender. É completamente incompatível com quem quer ser um cristão. Você não é obrigado. Mas uma vez que você tomou a decisão de seguir a Jesus, a ser um cristão, observe, preste atenção, é absolutamente incompatível um cristão que tenha maus relacionamentos, seja aonde for. E é responsabilidade nossa, que somos conhecedores ou candidatos a conhecedores da verdade, ter relacionamentos doentes. Olha o que diz aí Jesus através de João capítulo 13, os versos 34 e 35, ele diz assim, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. E o verso 35 diz assim, olha, é nisso, olha aqui a questão da incompatibilidade que eu estou falando, é nisso que conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso é um verso claro. Relacionamento doente é completamente incompatível com o cristianismo. Porque é exatamente no fato de nós nos relacionarmos bem com todos que nós seremos identificados como cristãos. E vocês não dizem amém? Amém. Vamos para o último verso. Agora é 1 João. 1 João. Aliás, João era conhecido como discípulo o quê? Olha aí, é ele que fala desses assuntos, né? 1 João capítulo 4. Bom, os cientistas estão quase descobrindo aí, aliás, já descobriram. O problema é que os insetos que foram preparados já no laboratório ainda não são em número suficiente para vencer aí essas 3 doenças. Agora, quando terminar o culto, que fecharem a igreja, aí nós já vamos ter todas as armas em nossas mãos para sair por aí consertando os relacionamentos quebrados. Será que vamos fazer isso? Vamos para o último verso, 1 João capítulo 4. Ainda falando sobre essa questão da incompatibilidade. Foi você que escolheu vir aqui à igreja hoje, não foi? É essa mensagem que Deus tem para você e para mim também. Incompatível com o cristianismo ter relacionamentos quebrados. E o último verso, capítulo 4, versos... deixa eu achar ali logo, né? Porque é estratégia de pregador, para não ficar para trás. Tem que achar para depois falar. 1 João capítulo 4, versos... Tem alguém que acha que já sabe qual é o verso. 20 e 21, diz assim, olha. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, ou seja, tiver um relacionamento quebrado, né? É o quê, menino? É mentiroso. Se alguém, eu vou ler de novo. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, mas eu não odeio, meu irmão odeia outra pessoa lá. Bom, você quer entender assim, né?
é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, pode amar a Deus a quem não vê? Não pode. Não pode amar a Deus a quem não vê. E o verso 21 diz: ora, temos da parte dele. Queridos, olha o que esse verso está dizendo aí. Olha, se tem uma coisa que ninguém pode dizer, é dizer, sou um cristão enganado. Não, a Bíblia não engana, a Bíblia fala ao nosso coração. O verso 21 diz, ora, e essa interjeição aqui é para nos fazer refletir, ora, né? Para nos fazer pensar. Temos da parte do pastor, da parte do ancião, da parte do líder mundial da igreja, não é assim, é da parte de Deus. Temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Portanto, queridos, depois de nós estudarmos aqui o DNA dos relacionamentos, está todo mundo aqui desafiado por Deus a daqui para frente viver a essência do cristianismo, que é ter relacionamentos saudáveis. E eu quero lançar aqui um desafio. Que dia é hoje? Hoje é sábado. Sábado é o dia da família. E entenda a família como quiser. Família, marido, mulher e filhos. Família, os parentes. Família, igreja. O fato, queridos, é que ao mesmo tempo de o sábado ser o dia da família, o sábado é o dia da alegria. O sábado é o dia de termos o quê? Bons relacionamentos. Não só no sábado, mas todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe. E que nós nos sintamos desafiados a corrigir todas as falhas que por acaso houverem em qualquer que seja dos nossos relacionamentos. Eu digo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já oro agora? Ok, então vamos nos colocar de pé para fazer a oração. Oremos. Querido Deus, obrigado por ter nos criado com o DNA relacional, Senhor. De fato, não é bom estarmos sós. Nós não gostamos, não nos sentimos bem. Nós queremos estar em harmonia, estar felizes na presença dos irmãos, estar num ambiente fraterno. Senhor, Tu sabes, conhece a vida de cada um de nós. Tu sabes quem aqui, Senhor, precisa resolver algum relacionamento quebrado. Tu sabes, Senhor, que independe de circunstâncias, independe de fatos, nós precisamos ter a responsabilidade de ir em busca, de dar o primeiro passo, assim como Tu faz conosco, para resolvermos os nossos relacionamentos que ainda não estão de acordo com a Tua vontade. E que essa decisão seja firme em nosso coração. Nos abençoa, não é fácil para nós seres humanos, mas com a inteligência que Tu nos deu, com a luz que Tu nos deu, nós queremos estar dispostos a isso, a fazer a coisa certa, a viver em harmonia, em casa, no trabalho, na igreja, porque somente se tivermos harmonia aqui na terra, viveremos em harmonia a eternidade, Senhor. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém.